Boa noite a todos. Vamos abrir os trabalhos da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos sintonizar na frequência espiritual do nosso mentor para que a sua presença nos ilumine por completo. Que seja derramada sobre todos nós a luz que renova, a serenidade que acalma e o amor que protege. Que possamos estar harmonizados para interpretar e compreender os ensinamentos que nos serão apresentados. E seja qual for a tarefa em que a tua sabedoria nos situe, Senhor, ensina-nos a perdoar, a amar e a servir contigo hoje e sempre. Pedimos que os mentores espirituais da nossa casa inspirem nosso palestrante Érico e que ele seja orientado, amparado e envolvido pelo seu amor. Grato, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nosso assunto hoje são as bem-aventuranças prometidas por Jesus lá no Sermão do Monte. E eu os convido a fazermos juntos uma viagem mental até a época em que Jesus estava conosco, logo que ele havia iniciado a sua pregação. Então espalhava Jesus as primeiras claridades da Boa Nova, e as ruas de Cafarnaum estavam repletas de pessoas doentes, cegos, em busca de esclarecimentos a respeito da Boa Nova. Os apóstolos eram os mais procurados pela multidão, pelo motivo de que estavam permanentemente em contato com Jesus. Dentre os apóstolos, os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, um deles era Levi, um coletor de impostos, homem rico, culto, falava 3 idiomas, e que morava numa bela casa. Estava Levi na sua casa quando batem à porta, e ali aparecem 3 elementos conhecidos da comunidade. No seu início de apostolado, Levi ainda tinha lá as suas dúvidas, né? E quando aqueles 3 batem à sua porta, ele então atende, reconhecendo-os, pergunta: o que querem? Aí eles dizem: olha, nós queremos explicações a respeito da Boa Nova, porque temos interesses em ajudar na divulgação e para que melhor nós possamos trabalhar também em nós, porque Jesus prometeu para todos indistintamente, principalmente para os mais sofridos, que receberíamos o reino dos céus. Levi, tomado de estranheza por aquelas 3 figuras à sua porta, perguntou: o que podeis fazer vocês pela Boa Nova? E dirigiu-se pessoalmente a cada um deles e perguntou ao primeiro: e tu, Lisandro, aleijado como és, o que tu vai poder fazer pelo Evangelho do Cristo? Olhou para o outro: e tu, Áquila, que foi até mesmo abandonado pela própria família, o que tu faria pelo Evangelho? E tu, Patos, que não dá conta nem as tuas aflições, perambula pelas ruas, o que vocês poderiam fazer em benefício do Evangelho? Os 3 homens se olharam constrangidos, envergonhados, viraram as costas, comentaram entre si: vamos para o monte, Jesus vai pregar, talvez a gente consiga algum esclarecimento. Decorridos alguns instantes que esses 3 saíram, chega Jesus e André. O coletor de impostos entabula uma conversação com Jesus e André, e ingenuamente ele conta o que havia acontecido. E diz no final assim: o que conseguiriam aqueles 3 aleijados e mendigos em benefício da Boa Nova?
Mas, em seguida que disse isso, lembrou-se que os seus colegas de apostolado, os outros 11, não eram ricos e cultos como ele, mas eram pessoas do povo, pescadores, pobres, ignorantes, sem cultura. Ignorante no sentido de sem cultura. Jesus olhou profundamente para o Levi, com um olhar de bondade, e disse: Levi, nós precisamos amar e aceitar a colaboração de todos os vencidos do mundo, porque é nas derrotas da vida que as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Porque os triunfadores do mundo, os poderosos, os ricos, esses já caminham por entre tenebrosos abismos. E o Evangelho se assentará às suas bases divinas para todos. As dificuldades, as chagas, as cicatrizes que estas pessoas simples carregam são luzes que Deus acende na noite sombria de suas vidas. Levi ficou um pouco descontente, mas constrangido também. E Jesus disse: vamos para o monte que a multidão lá se encontra. E eles saíram, Jesus, André e o Levi, foram para o monte. Chegando lá, aquela multidão, centenas e centenas de pessoas de todos os tipos. Homens, mulheres, pobres, doentes, aleijados, cegos. Todos ali olhando para Jesus. O dia murchava lentamente, abafado, assim como hoje. Quando então Jesus vestiu-se de rara beleza e olhando aquela multidão que ali estava, e aquela multidão era para quem ele tinha vontade de atender, ali estava o objetivo dele ter ido aquele momento até o monte para falar. E sentindo a multidão magnetizada, com um olhar parado nele, Jesus abre a sua boca dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Até hoje confundimos a pobreza com humildade, a pobreza material com humildade. Jesus estava se referindo aos humildes, os que eram pobres de orgulho, de soberba, de preconceitos. Estes eram os pobres de espírito a quem Jesus se referia. Não eram os pobres que não tinham comida, casa, roupa, mas porque nós sabemos que mesmo entre os pobres existe orgulho, vaidade, egoísmo, assim como há ricos, egoístas, orgulhosos, soberbos, há pobres também assim. Então, os pobres de espírito, nós temos que uma vez por todas identificarmos. E é a esses que Jesus se referia. Porque a humildade a qual Jesus queria e fazia referência é o que a gente tenha reconhecimento, que a gente se reconheça como limitado diante de todo o nosso universo. É saber que por mais que nós saibamos, nada sabemos. Que somos pequenas criaturas numa longa caminhada evolutiva. Que o verdadeiro poder não está na arrogância, mas sim na simplicidade. Por isso, bem-aventurados pobres de espíritos. E Jesus continuou na sua pregação com a segunda bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Todos nós acumulamos lágrimas durante a vida, porque longa é a estrada do sofrimento, cruéis são os dias em que vivemos, porque somos espíritos inferiores, habitamos um mundo imperfeito. Então a dor, o sofrimento faz parte da nossa existência, mas todos aqueles que choram, depois do choro, depois das lágrimas, experimentam a paz que advém desse pranto. Porque as lágrimas são chuvas de bênçãos que lavam a nossa alma. Dizem que lágrimas
é pequenez, é fraqueza. Mas esquecem-se que Jesus chorava. Esquecem-se que Paulo de Tarso, às portas de Damasco, chorou. Que Maria chorou aos pés da cruz. Que Pedro chorou ao negar pela terceira vez Jesus. Então chorar é buscar Deus. O pranto é nada mais, nada menos do que aquilo que a boca não consegue sussurrar. Aquilo que não nos atrevemos a falar, as lágrimas vêm e falam disso. Alguém chorando está solicitando amparo e socorro. É a lei justiçando. Aí vocês vão dizer, como assim, Érico? A criatura está passando uma enorme dificuldade, chorando, e tu diz que é a justiça se fazendo, é a lei justiçando. Ora, reencarnamos para evoluirmos. E a gente sabe que esse mundo é de provas e expiações. E que nós, no passado, temos débitos. E que se neste reencarnamos para nos ajustar com a lei. E no momento em que nós aqui passamos por dores e sofrimentos, e choramos pelas dores, nós estamos sendo justiçados. Estamos nos acertando com a lei. Então é mais do que natural. É a hora em que nós abrimos condições para os nossos resgates. Por isso Jesus disse que seremos consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O sofrimento é uma força que molda o caráter e desperta a profundidade da alma. E Jesus nos fala então da terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus diz isso, os apóstolos se entreolham, porque eles sabiam que a terra sempre pertencera aos poderosos e que tripudiavam em cima dos simples, dos humildes, dos tímidos. Mas Jesus estava falando dos mansos, que precisavam vencer nem dominar os outros, mas dominar a si próprios. Fazer a viagem interior, identificar as suas mazelas, os seus erros, os seus equívocos, e fazer o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Lutar com as suas inferioridades e segurar a sua ira, a raiva, o ódio, e ser manso, ser brando e pacífico. A mansidão não é fraqueza, mas é uma força controlada. O poder reside não na violência, mas na serenidade diante das adversidades que a vida nos oferece. Jesus valoriza o autocontrole, valoriza a paz interior, como sendo os alicerces que transformam o mundo. Então, seriam os brandos os possuidores da terra, mas uma terra que ninguém arrebata, um lar que ninguém corrompe, um país onde abundam os bens. Mas que terra, que país, que lar é esse? É a nossa terra íntima, a terra do nosso coração, a síntese, o suprassumo de nós, espíritos imortais, onde nós temos que arrancar as ervas daninhas dos erros, dos equívocos, para desenvolver, plantarmos aqui, neste nosso íntimo, as virtudes, os valores que Jesus veio nos trazer, começando por este sermão da montanha. Então, por isso herdarão a terra os brandos e pacíficos, uma terra melhor num mundo melhor. Porque se nós trabalhamos o nosso interior, se nós transformamos nossos defeitos em virtudes, nós evoluiremos como espíritos e talvez numa próxima encarnação já não precisemos reencarnar neste mundo de provas e expiações, mas quem sabe num mundo melhor, um mundo de regeneração. E Jesus nos traz a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
O mundo arde em sede e fome de justiça. Mas para que nós não incorramos no erro, em enganos, é preciso que nós modifiquemos a nossa concepção de justiça. Normalmente nós entendemos justiça quando os nossos direitos são atendidos, quando os outros cumprem os deveres deles para conosco. Mas pouco nós pensamos nos nossos deveres em relação ao nosso próximo, à nossa família, aos nossos amigos, à sociedade em que vivemos. Sabemos muito bem definir os deveres dos outros para conosco, mas os nossos deveres para com os outros, esses nós não sabemos ver. Quando estávamos na espiritualidade, antes de reencarnarmos nessa existência, queríamos renascer para resgatar, para recomeçar, para aprender, nos ajustarmos à lei e nos programamos para cumprir com justiça a nova oportunidade reencarnatória. E não reencarnamos para sermos atendidos em relação às nossas ilusões humanas, mas no sentido de cumprirmos os desígnios de Deus. É certo que habitamos um mundo material, onde os prazeres que o mundo material nos oferece são justos, desde que nós os utilizemos com equilíbrio, que nós façamos dele não o objetivo principal, mas uma coisa a mais na nossa passagem por aqui. O nosso objetivo principal neste mundo é a evolução como espíritos imortais que somos. Então essa é a justiça a que se referiu Jesus, a posição correta e corajosa em relação aos objetivos da nossa própria existência terrestre. E se nós conservarmos a fome e a sede de justiça, isto é, a disposição de nos submetermos às provações que essa vida nos oferece, nós seremos saciados, mesmo que aparentemente o mundo nos reserve toda sorte de injustiças. Porque se hoje nos achamos injustiçados, é porque nós somos vítimas, nos achamos vítimas, é porque ontem nós fomos algozes. Ninguém sofre sem merecer. Ninguém paga o que não deve. Então, se hoje nós estamos passando por dificuldades, é porque nós temos débitos. E reencarnamos com o objetivo de nos ajustarmos à lei, de resgatarmos, de repararmos os erros cometidos. Então não há injustiça. Não existe. Deus é justo e é bom. E Jesus nos fala da quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é a aplicação prática do amor ao próximo. Cria uma conexão recíproca entre nós e Deus. A misericórdia que nós doamos é luz que nós jogamos no nosso próprio caminho. É o antídoto do ódio. É a voz da inteligência dialogando e vencendo o nosso instinto inferior, o nosso primitivismo. O misericordioso, ele não age com inquietação. Ele entende que todo homem no mundo é mais frágil como perverso. E aqui lembramos de Jesus, lá na última ceia, quando ele fez aquela cerimônia de lavar os pés dos apóstolos. E Pedro disse para ele: não, mestre, meus colegas são ingratos. Eu não vou permitir que tu me lave os pés. E Jesus disse para ele: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não deu outra, né? Todo mundo conhece. Então, quando Jesus diz que nós somos mais frágeis do que perverso, é porque muitas vezes nós erramos, ou na maioria das vezes, ou muitas vezes, não por maldade, mas por inferioridades, por medos, por ignorância. Não que queiramos fazer o mal. É por isso que Jesus disse isso. Então, como nós sabemos que erramos, e todos nós erramos, precisamos da misericórdia do outro, é justo e necessário que nós sejamos misericordiosos.
E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E Jesus nos traz então a sexta bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Todos nós queremos ver a Deus, porque a pureza a que se refere Jesus, a pureza de coração, simboliza a sinceridade, a ausência de duplicidade. Érico, ausência de duplicidade? O que tu está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós temos que ser autênticos, que a gente tem que ser puro, sincero, e a gente muitas vezes dá aquele abraço: querido irmão, vai com Deus, mas lá no fundo tu está dizendo assim: vai, sabe lá para onde, né? Te vira, meu, vai que é a tua hora, né? Então muitas vezes a gente diz uma coisa, mas no fundo está desejando outra, ou pensa outra. Que se dane, quer nem saber. Vai com Deus, já estreta, a dele, né? Então, isso que o puro de coração não pensa isso. O puro de coração pensa e age no bem, desejando realmente o bem. Então Jesus aqui nos chama a sermos sinceros, autênticos, e não ter essa duplicidade de atitude. Por que isso? Porque a moralidade exige uma intenção pura, livre de interesses egoístas. Tanto mais próximos estaremos de Deus, quanto maior for a nossa capacidade de ligação com os valores espirituais. Então precisamos limpar o nosso coração, mesmo sob o fardo das dificuldades que a vida nos reserva. Isto, ser misericordioso, era abrir os olhos para a esperança de que nós também seremos acolhidos pelos outros e entendidos pelos outros quando nós errarmos. E para ver Deus, precisamos tirar do coração, então, as impurezas da malícia, dos abusos, do orgulho, dos interesses egoístas, dos pensamentos vulgares, da linguagem descuidada, das ações desonestas, cujas manchas são muito difíceis de nós remover. Então, se queremos ver Deus um dia, mesmo que seja distante, cuidemos do nosso pensamento, da nossa palavra, das nossas atitudes. E Jesus, então, nos traz a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A filosofia da paz ativa, baseada na reconciliação e no diálogo, reflete nessa afirmativa de Jesus, valorizando aqueles que constroem pontes. Pontes não no sentido de construção física, mas união, que unem as pessoas, que unem as comunidades, que unem a sociedade, os povos. Criar pontes e não muros, não obstáculos. Estes são pacificadores. A brandura é a coragem de enfrentar o forte sem temer, sem submeter, sem ceder à força. Dominar-se, dominar a ira, a raiva, o ódio, a cólera. Vencer-se para pacificar. Se alguém me pisa no pé, eu não saio dando um chute nele. Se alguém grita comigo, eu não preciso gritar para ele. Controlar os meus instintos inferiores para pacificar. O Mestre, Jesus, foi de uma energia sem limites, conservando a austeridade sem violência, a firmeza sem mescla de ódio, vigor, não dureza, força moral, não desequilíbrio emocional, e ele esclarecia sem impor. A nossa atitude de pacificador será identificada pela nossa brandura e a benevolência com que nós tratamos as demais criaturas. Então Jesus nos fala da oitava bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
essa bem-aventurança eleva o sacrifício pela verdade e a fidelidade a valores superiores. O sofrimento, consequência da perseguição, é uma dádiva que cobre o espírito de paz. A felicidade não é uma doação gratuita, como a paz não se revela como um penduricalho, como um adorno, como algo simplesmente a mais. Tudo nesse mundo precisa ser conquistado. Nós temos que ter méritos para alcançar os objetivos. Então vai depender sempre da nossa coragem, da nossa força de vontade, do nosso esforço, de nós deixarmos os nossos maus vícios de lado e cultivarmos as boas atitudes. Jesus ensina que o sofrimento, por causa de uma causa nobre, nos conecta ao plano divino. O perseguidor, por si só, ele é infeliz. Quando ele quer vingança, quando ele quer ir à desforra, ele é infeliz por si só, seja ele encarnado ou desencarnado. A justiça tem nos cristãos da antiguidade os mártires que fecundaram a terra para os primeiros frutos da verdade. Todos que se empenham em trazer um pouco de luz às trevas do mundo sofrem perseguição. Então fiquemos felizes, porque aos olhos de Deus muito mais vale ser odiado do que odiar, ser ofendido do que ofender, e ser perseguido que perseguir. E quando Jesus terminou a sua locução das bem-aventuranças no Sermão da Montanha, aleijados, doentes de todos os tipos, vieram ter com ele e beijavam-lhes as mãos. Levi, aquele que havia escorraçado os 3 que haviam se oferecido, estava ali parado ao lado de Jesus e sentiu naquele momento uma emoção diferente a tomar conta do seu ser, da sua alma. O coletor de impostos aproximou-se daqueles 3 que ele havia tratado mal lá na sua casa e saudou-os transbordante de alegria, compreendendo os ensinamentos do Mestre. No dia imediato, Levi abriu a sua casa para receber a todos. Jesus lá estava participando do encontro. E vendo Levi abraçar Lisandro, o aleijado, com toda a sinceridade da alma, o Mestre contemplou-o enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. A mensagem de Jesus é muito mais do que as curas de corpos. A proposta divina vai muito mais, muito além dos ditos milagres que ele fez. Diante da importância que nós demos às curas, hoje nós podemos perceber que elas não passavam de meros incidentes e não o objetivo da missão de Jesus. As bem-aventuranças transcendem a moralidade comum. Elas desafiam o egoísmo humano e convidam à construção de um mundo onde os valores espirituais são a base de toda a convivência. E que a verdadeira felicidade não se encontra nas posses ou nos prazeres momentâneos, mas na realização do ser em harmonia com ele, em harmonia com Deus e com o próximo. Vou me permitir, embora o tempo esteja se esgotando ou esgotado, a ler um pequeno poema. Antes quero falar dos 3 livros. O Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, que analisa todas essas bem-aventuranças. A Voz do Monte, do Richard Simonetti. E para criança, quem tem criança, tem a possibilidade, um belo presente, o Sermão da Montanha para crianças. Lindo, maravilhoso, excelente. Um pequeno poema de algumas linhas, para complementarmos, então, o nosso estudo dessa noite. Somos viajantes do tempo e do espaço, espíritos imortais a caminho da perfeição, na busca de um crescimento íntimo. Então somos viajantes, e o nome do poema é Viajantes, e diz assim: anda, avança, viajante do tempo,
Não são teus mais os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breus. Se o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Página 34 do Sermão do Código do Monte, do Sérgio Lopes. Muito obrigado pela atenção. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos deixando condições de continuarmos lutando e superando as nossas adversidades, as nossas dores e buscando sermos a cada dia um pouquinho melhores. Que assim seja. Muito obrigado.